Olá a todos que estão conectados. Olá, meninas. Prazer estar aqui com vocês, moderando esse painel para a gente falar um tema tão bacana que é o empreendedorismo feminino. Acho que a gente já foi apresentada, mas eu acho que seria super bacana que cada uma de vocês contassem um pouco aí brevemente sobre a sua posição e como que vocês se conectam com o tema de empreendedorismo feminino. Só para começar, eu sou a Bruna Coutrupe, sou a líder da área de inovação da Johnson & Johnson MedTech e também sou uma super entusiasta aí do tema e tenho apoiado aí grandes startups para que a gente possa fazer soluções e dentro principalmente do mercado de saúde. Então, muito obrigada, meninas. Eu vou começar aí passando a bola para a Marina, para ela se apresentar e contar um pouquinho aí da história dela. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer também a Iniciativa FIS pelo convite, por painéis tão interessantes que vem acontecendo ao longo do dia. Eu sou advogada, minha especialidade é em propriedade intelectual e eu me conecto com o empreendedorismo feminino, pois abri o meu escritório de advocacia, o Mandetta Gregório Advogados, aos 24 anos. Inicialmente uma empresa formada só por advogadas mulheres. Hoje nós já temos um time mais heterogêneo, mas inicialmente esse foi um ambiente que a gente desenvolveu e, enfim, foi bem desafiador. Nós éramos mulheres, jovens, a maioria, e fomos aí no dia a dia aprendendo a se relacionar com o tribunal, com outras empresas, homens em cargos de liderança. Estamos aí com uma trajetória de 5 anos bem promissora. Compartilhar. Passar a bola agora para a Natália. Obrigada, Bruna. Obrigada para o pessoal da Iniciativa FIS. É sempre um prazer estar aqui. Acho que iniciativas como essa são muito legais para, de fato, destrinchar um pouquinho alguns desses temas, né? Acho que a gente precisa de mais espaço para destrinchar esses temas a nível setorial. Então, super obrigada. Eu trabalho com inovação, com tecnologia na área de saúde já há mais de 10 anos. Eu sou fonoaudióloga de formação e já contribuí para várias instituições e várias empresas de saúde a tanto se estabelecerem dentro do mercado, quanto a, de fato, criar projetos que são meus, que são próprios e um pouquinho mais autorais, né? Então, desde ajudar a criar a primeira aceleradora de saúde do país, até ajudar a criar o que hoje é uma das maiores comunidades de negócios, que é a Informa Markets, né, com alguns eventos e alguns grupos de mídia, e até, de fato, estudar inovação, estudar empreendedorismo e entender como trazer mais mulheres junto. Então, acho que tudo isso está um pouco corroborando o porquê de eu estar aqui. E acho que a gente vai destrinchar um pouquinho mais ao longo da conversa, mas a princípio acho que é um pouquinho disso. Show, obrigada, Natália. Passar a bola agora para a Rê. Rê, se você quiser começar falando onde você está. Obrigada. Bem, sou Renata Barbosa, sou responsável, diretora executiva e faço parte do board da Omnimed, é uma empresa de gestão de saúde em Angola. Estou em Angola desde 2015, mas empreendendo desde 2019. Então, toda a parte aqui de saúde corporativa e todos os temas de saúde suplementar que a gente vem, os desafios que a gente vem encontrando no Brasil, é muito similar aqui com o sistema, todo o ecossistema de saúde de Angola. Com uma deficiência que aqui é um pouquinho ainda mais atrasado que o Brasil. Então, é muito rico se conectar com executivos, empreendedores, empreendedoras, esse movimento de cada vez mais aí nos boards está tendo mais o acesso da ala feminina, né, nessa questão da diversidade, as práticas do ESG. Então, isso é algo que a gente vem buscando fomentar aqui no mercado também, aprendendo com o ecossistema do Brasil e de toda a América Latina, que está um pouquinho à frente de Angola. Legal, obrigada, Renata. Bom, vamos começar agora aqui nosso painel de discussão. Eu vou começar com uma pergunta para a Natália. Nath, esse ano o Nobel de Economia foi para Cláudia Goldin, né, e por sua pesquisa sobre as mulheres no mercado de trabalho e a disparidade entre gêneros. Como você vê essa questão hoje, né, e quais são os principais aspectos que a gente ainda tem que trabalhar para diminuir esse gap?
Perfeito. Eu vou falar aqui muito do meu contexto, mulher branca privilegiada dentro de um setor com executivas, tá, gente? Porque eu acho que aí o contexto ele tem cenários muito diferentes dentro disso. Então eu trago aqui um pouquinho da minha perspectiva e do como que eu vejo esse cenário de executivos de saúde, de empreendedoras, de criar empresas nesse mundo. Então, acho que só o fato da Cláudia ter sido a terceira mulher em 55 anos de existência do Nobel de Economia a ser premiada já diz tudo, né? A disparidade está inclusive dentro do Nobel de Economia. A gente tem uma disparidade hoje de gênero que ela não acontece por causa de educação. Eu acho que isso já passou de achar que mulheres têm menos educação formal, têm menos exposição à vida acadêmica. Isso, inclusive, muitas vezes é provado o contrário, né? Também não é por uma questão de disparidade simplesmente salarial ou de disponibilidade para o trabalho, mas ela é uma questão de disparidade que vem muito hoje ainda com o nascimento do primeiro filho. Então, a gente entender mulheres, mães e mulheres que ou já tiveram o nascimento do primeiro filho ou que estão para ter o nascimento do primeiro filho, eu acho que esse é o principal grande gap, é o momento que as empresas vão precisar muito entender como que vão se relacionar com isso. Porque a gente precisa parar de entender a mulher e a maternidade e o desenvolvimento, né, feminino como um todo, como um problema, e a gente precisa entender só como um formato diferente de fato de trabalho. Então, eu acho que toda a disparidade que o setor de saúde ele enfrenta hoje, de ter uma população feminina nas bases do trabalho, especialmente nas bases do trabalho técnico. Então, a gente tem mais enfermeiras, a gente tem mais médicas, a gente tem, hoje, acho que virando aí as faculdades de medicina, inclusive, com maior número de alunas do que de alunos. A gente tem, dentro das bases das instituições hospitalares, das instituições de saúde, mais profissionais mulheres, e a gente tem que, por exemplo, quase nenhuma empresa fundada e investida dentro do setor com uma founder mulher ou é voltada para o público feminino, a gente já entende que tem uma disparidade muito grande. Então, acho que como setor, eu não tenho a resposta de $1 bilhão aqui, tá? Mas eu acho que são alguns dos pontos que a gente vai precisar entender e que a gente precisa entender que se a gente quer construir soluções de saúde para uma população que é uma população masculina, feminina e com todas as outras características de gênero, de raça, de sexualidade, enfim, de muitas outras coisas, a gente vai precisar parar de construir soluções de saúde de homens da Faria Lima para homens da Faria Lima. A gente vai precisar olhar quem são essas mulheres, a gente vai precisar acolher as mulheres, porque não se produz soluções mais diversas com equipes menos diversas, né? Então, eu acho que isso é um gap que a gente vai precisar entender. A gente não produção de saúde sem entender de fato quem são essas pessoas, quem são essas populações, e aqui eu não posso nem considerar mulheres como minorias, né? A gente é de fato uma parcela muito representativa da população, então deixou de ser uma coisa de é legal ter uma mulher empreendendo, é legal ter uma mulher inovando, para é essencial ter essa visão, é essencial ter uma diversidade dentro das formações de empresas. Então, acho que vai um pouquinho por aí, tanto o gap, quanto um pouquinho de para onde que a gente precisa trabalhar e para onde que a gente precisa olhar, que é uma mudança cultural, uma mudança educacional, uma mudança de formato de trabalho. Não dá para dizer só que agora todo mundo aceita e quer ter mais mulheres na liderança, mas não prepara um ambiente, inclusive de horário, de flexibilidade, de trabalho para tudo isso acontecer, né? Então, tem muita coisa que precisa ser feita. Não, é bacana você trazer esses desafios, e eu acho que é o que torna também uma discussão como essa super importante, porque acho que na pesquisa da Cláudia ela traz que se a gente continuar no mesmo pace de equidade, vamos dizer assim, da mulher entre homem e mulher no mercado de trabalho, a gente vai demorar 131 anos para chegar nesse balanço. Então, a gente de fato tem que trazer isso de uma forma intencional, proativa, para que a gente acelere e não demore 131 anos. Obrigada, Nath, pela contribuição. Rê, agora conta pra gente como que está sendo esse desafio não está sendo, foi, enfim, esse desafio de empreender na Angola. Compartilha aí conosco um pouco da sua experiência e todas essas particularidades também em relação ao país e tudo mais.
Bruna, eu acho que aqui a gente tem quatro componentes muito importantes a ser dito, né? É assim, primeiro, a dificuldade de imigrar. Qualquer movimento imigratório, ele tem o seu obstáculo, independente de qual é a sua nacionalidade, para qual país você imigrou. Todo imigrante tem os obstáculos da adaptação cultural. Esse é um grande obstáculo. O segundo é o empreendedorismo em si, que é um desafio global, né? O empreendedorismo, ele é aquela eterna montanha-russa, aquela eterna jogo de resiliência e de estratégia e, enfim, é muito complexo. Depois a gente tem um componente que é um país subdesenvolvido. Então, ainda a gente tem uma escassez muito grande de infraestrutura, de recursos humanos, de inovação e outros componentes. Por último, né, não menos importante, a nossa dor diária aqui de líder mulher, né? Então, Uhum. esses quatro componentes juntos, ele torna aqui o obstáculo realmente desafiador, né? Mas eu acho que as dores elas são as mesmas, com potencialidades maiores, com índices maiores, mas com resultados tangíveis e impacto muito maior também. Então, quando você está num país subdesenvolvido, você entende que a necessidade é ampla para todas as áreas, né? E aí, quando a gente olha para a saúde, não precisa nem falar. Então, hoje, em Angola, a gente tem aproximadamente 35 milhões de habitantes e uma saúde suplementar que é de 250 mil habitantes. Então, nem 1% da população tem acesso à saúde suplementar. Quando a gente olha para as questões ainda muito básicas de saúde corporativa, de medicina ocupacional e para as grandes empresas estarem de acordo com as boas práticas de governança, de ESG e seguir aí uma LGT e normas Uhum. de SHST, isso ainda é muito raso, né? Então a gente tem aqui um sistema que a gente ainda tem deficiência de instituições regulatórias, então a gente ainda não tem uma agência, uma ANS, uma Anvisa, a gente não tem essas agências que regulam o sistema entre os hospitais privados e as operadoras. A gente tem a Inspeção Geral do Trabalho para fiscalizar essa legalidade, né, esse impacto social das empresas. A gente tem pouquíssimos técnicos para fiscalizar todas as empresas do país. Hoje, na Ordem dos Médicos, a gente tem 40 mil médicos registrados aproximadamente na Ordem dos Médicos de Angola, pouquíssimos especialistas. Então, a gente tem desafios gritantes aqui. Mas que nessa geração que a gente está, da inovação, da tecnologia, eu acho que a gente consegue entregar melhores desfechos clínicos que a gente não conseguia, a gente consegue ter acesso a regiões remotas, a gente consegue apoiar seguradoras a desenvolver novos modelos de produto mais acessível para que as empresas consigam também ter a sua responsabilidade social dentro do país. Então, o nosso desafio diário aqui, como empreendedor, né, da área da saúde, é tentar unir esse sistema dentro de um todo, né? Esse tripé que é os hospitais, as seguradoras e as empresas. E além de unir esse tripé, é ainda fazer toda a parte educacional, além desse tripé do usuário, que é o beneficiário. Então, as pessoas também, assim, são muito simplistas e às vezes, mesmo a empresa conseguindo arcar com um benefício saúde, às vezes eles deixam de ir no sistema de saúde privado porque ele não tem recursos para pegar um transporte para se locomover até uma clínica que faça parte da rede credenciada do seguro dele. Então, eu brinco que assim, quando você fala assim de um país subdesenvolvido e fazendo mais a leitura de África, que é a minha vivência, é como se você tivesse uma Ferrari
numa estrada de terra. Então, primeiro, você tem a Ferrari, aí você tem que encontrar o motorista que saiba conduzir a Ferrari, aí você tem que encontrar alguém que vai construir, vai asfaltar a estrada para você poder chegar lá. Então, esse é o desafio e o que torna muito mais prazeroso o dia a dia, porque é um desafio que abre muito você tem que ter a visão, você tem que ter um panorama 360 da gestão. Não é só a solução de determinado problema. Então, isso te traz flexibilidade, isso te traz resiliência, isso te traz, obviamente, muitas frustrações, mas faz você entender que as frustrações, ela faz parte do processo, né? E que vem no combo aqui do sucesso, vem as frustrações. Mas é um país extremamente ainda machista, né? Pouquíssimos cargos de liderança mulheres. Hoje existe assim um pequeno grupo de uma nova geração que vem se unindo e fomentando aqui alguns eventos, tanto de empreendedorismo feminino. Existe grandes líderes aqui em algumas empresas, mas ainda é um sistema muito conduzido assim, majoritariamente por homens. Eu imagino, um desafio, mas no final do dia o propósito é lindo, né? Que é levar saúde, que é levar acesso. As pessoas super carentes, um país, né, subdesenvolvido. Então, parabéns pelo trabalho, Renata, é incrível. Obrigada, Bruna. Marina, quais são os principais desafios que você enfrentou por ser mulher, né, aos 24 anos, empreendendo em setores tão regulados como a saúde, como o direito? E como você acha aí que a gente deve avançar para a resolução desses problemas que você deve ter passado aí no começo da sua carreira? Obrigada pela pergunta, Bruna. Bom, eu vou dar um passo atrás. Apesar de ter fundado o escritório com 24 anos, eu comecei a estagiar e passei por vários escritórios tradicionais a partir dos 18 anos. Então, passei por algumas estruturas e que se parecem muito com empresas como vocês provavelmente já passaram. Então, tem a questão do assédio, eu era estagiária, naturalmente. Então, a gente sempre vê a estagiária à época. Eu imagino que hoje tenha mudado um pouco, pelo menos, mas sendo colocada ali, vai pegar esse papel, eles preferem chamar estagiária, enfim, tem ali aquela situação um pouco de objetificação, que eu acho que eu identificava, e assédio. Isso é comum, infelizmente, até os dias de hoje. Mas o momento em que eu optei por abrir o escritório, ele veio a partir do nascimento do meu primeiro filho. Eu engravidei aos 24 anos, hoje eu sou mãe de 2 crianças, aos 30. E eu acho que esse é o maior desafio, de fato, como foi mencionado aqui anteriormente pela Natália. É um enorme desafio você conciliar. Esse era um desejo que eu tive desde muito nova, então, assim, sempre gostei muito do mundo corporativo. Então, ia ter que dar um jeito. Eu ia ter que ser mãe e estar ali empreendendo ou advogando e galgando, enfim, posições de liderança dentro dos escritórios onde eu passei. Mas, de fato, há um sentimento, eu não sei se vocês são mães também, se passaram pela maternidade dentro de empresas, mas há um sentimento ao longo da gestação, quando você trata com o cliente e tal, que as pessoas não querem exatamente passar o trabalho para você, porque afinal de contas você vai se afastar, ou você pode passar pela situação inversa, porque quando eu dei esse passo, foi muito no sentido de ter maior flexibilidade. Então, tive meu primeiro filho, passei pela licença maternidade, retornei ao escritório e já era um sentimento, uma necessidade, enfim, de trilhar um outro caminho. E aí foi assim que eu convidei a Juliana, que é minha atual sócia, para sair daquele escritório junto com os associados. Nós já tínhamos uma operação de saúde em andamento, nós advogamos para operadoras de saúde, redes hospitalares, migramos com todo dessa reflexão na maternidade. Eu acho que esse período, ele é um período muito reflexivo, né? Como que a gente vai se organizar dentro desse mercado que não está pronto para receber, né, todas as nuances, enfim, ali do começo, né? Eu retornei com 5 meses na advocacia. Os escritórios praticam, cada um tem uma regra, porque a maioria dos advogados são associados, então alguns escritórios dão 3 meses, outros 6 meses. Eu já tive estruturas em que
a sócia voltou com um mês. E aí você é sempre criticado, porque posteriormente, na minha segunda gestação, eu retornei anteriormente, tivemos diversos desafios dentro do escritório e eu tive que voltar com 3 meses. Mas passei por uma situação, por exemplo, de estar com 15 dias pós-parto e ter um cliente me perguntando se eu já não tinha retornado. Afinal de contas, isso é esperado de alguma forma quando você está num cargo como dona da empresa, né? Então, assim, licença, mas peraí, não são 15 dias, 30 dias? Então, acho que com certeza a maternidade e a culpa que a gente tem que administrar ali por viajar, por se ausentar, enfim, foi um dos maiores desafios, que eu acho que permeia não só o mundo do direito, como outras áreas onde nós precisamos nos portar ou ter a mesma disponibilidade que os homens. Para além disso, uma jornada tripla, né? Porque a gente tem a logística do cuidado da casa, que hoje ainda não é dividida, e vem sendo até pauta de discussão no Congresso por algumas parlamentares mulheres, que também são minoria, dessa logística, né? A gente tem o dia a dia, a gente tem que compartilhar, a gente tem que ali, às vezes, arcar financeiramente com metade, né? Enfim, cada um com a sua divisão financeira dentro de casa, mas a lógica da divisão do cuidado também não está muito estabelecida dentro das relações sociais. É esperado que isso seja feito pela mãe. E quando, porventura, você tem em casa um outro arranjo, isso socialmente também é um pouco reprovado. Então, eu acho que isso aí é um tema que a gente pode continuar na sequência a debater, mas eu acho que tem essa expectativa social que precisa ser melhor trabalhada, e eu acho que debates como o que a gente está tendo hoje também ampliam, né, essa discussão, e são bastante necessários. Perfeito. Eu acho que esse ponto ele se conecta muito na fala da Nath, quando ela traz a importância da diversidade dentro das empresas, seja cargos de liderança, enfim, porque só quem passa consegue entender. Eu tô grávida agora nesse momento, eu tô de 5 meses, e não é só o período da licença. Primeiro, tu não fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, você já tá grávida e já tá se sentindo culpada, porque eu vou sair de licença, eu vou ficar 6 meses fora, e minha carreira, e isso. E aí vem toda uma carga que a gente coloca na gente mesmo, mas se a gente tem isso como um suporte, como aliados dentro do nosso trabalho, eu acho que essa carga ela é diminuída. E para ter isso, a gente precisa ter essa representatividade feminina, que são as pessoas que conseguem entender melhor esse tipo de situação. Então, enfim, acho que foi super guerreira aí dentro da sua jornada de ser mãe com 24 anos, duas filhas e ter o sucesso que você tem. Então, parabéns, um super exemplo pra gente, Marina. Nath, apenas 22% dos gestores de fundos de private equity e venture capital na América Latina são mulheres. Segundo pesquisa da Endeavor de 2022, você acha que isso pode afetar a dificuldade de mulheres receberem financiamento para seus empreendimentos? E você acha que existem outros fatores para isso também? Eu acho. A cara da Renata. Já vou responder que eu acho. A dificuldade imensa, respondi, desculpa, me meter na resposta. Mas é isso, não, mas é isso. Eu acho que é um consenso, né? Acho que isso quando a gente vê que 22% das empresas, das gestoras de fundo de investimento tem mulheres na sociedade. Quando a gente olha que dentro das empresas unicórnio, acho que 5%, 6% das empresas contam com fundadoras mulheres. Quando a gente vê que a comparação entre sócios, empresas só com sócios homens e empresas só com sócias mulheres, tem números muito diferentes de desenvolvimento no sentido de investimento, de fato, de receber investimento, de passar pelos rounds de investimento dentro do setor. A gente, eu acho que assim, é completamente inocente e leviano a gente achar que tem alguma coisa a ver com a capacidade empreendedora e com a capacidade de desenvolvimento de negócios de mulheres, quando os dados provam absolutamente o contrário, né? Que as capacidades de gestão, que as capacidades de desenvolvimento são iguais e, em muitos casos, melhores, né? Mas aí a gente não entra nessa seara. Eu acho que
é muito fácil a gente jogar dentro da meritocracia, dentro do é mais capaz ou é menos capaz. E quando a gente pensa em desenvolvimento de negócio, quando a gente pensa em investimento em empresas, quando a gente pensa em como que as coisas acontecem dentro do setor, muito pouco as coisas acontecem só porque uma pessoa é muito boa para fazer, né? Muito pouco as coisas acontecem, por exemplo, eu vou contratar a Renata porque a empresa dela é muito melhor do que uma outra empresa. Existem muitos casos em que isso acontece, mas tem um componente que eu acho que eu sempre trago quando a gente está falando de empreendedorismo feminino, de desenvolvimento de negócios feminino, que é a questão do relacionamento, que é a questão de criar redes e a questão de trazer mulheres e trazer as mulheres que você conhece para perto. Porque negócio não acontece só em reunião, né? Negócio não acontece só no momento que, eu apresento meu projeto, você apresenta o seu projeto. Eu lembro que eu muito nova, assim como acho que todas vocês, comecei a lidar com altos executivos do setor, comecei a lidar com exposição a negócios de alto impacto, e aí algumas coisas aconteciam que eu não via onde elas estavam acontecendo. Eu não via onde que aquilo surgiu, sendo que eu estava nos mesmos lugares daquelas pessoas. E aí eu descobria, por exemplo, que os caras foram pescar no final de semana. Eles não iam me chamar, uma menina de 20, 25 anos, para pescar no Pantanal, na casa deles. Negócio acontece aí também. Negócio acontece fora das salas de reunião. Negócio acontece fora do Zoom. Negócios acontecem dentro de redes de relacionamento porque você confia em pessoas próximas a você. Então, quando essas redes de relacionamento são mais masculinas, é comum que mais gestoras de fundos com sócios homens invistam em empresas de homens. É mais comum que as rodadas de investimento aconteçam porque um amigo de um amigo e que tem um track record, que tem um histórico comprovado, apresentou um outro amigo e a coisa aconteceu. Então, assim, quando a gente compara duas empresas com resultados muito bons, dois pitches com resultados muito bons, e você vai fazer a due diligence, você vai fazer toda a avaliação para investir numa empresa, aquilo é muito importante, mas tem um componente extra negócio, tem um componente que é fora, sabe, da mesa de negociação, que eu acho que a gente, como mulher, precisa se fortalecer, e eu acho que a gente precisa se ajudar e trazer mais mulheres juntos. E aí tem uma coisa que eu lembro que me chamou a atenção um dia, assim, foi um estalo que aconteceu. Eu estava numa sala de reunião e aí alguém perguntou: você sabe alguém que resolve esse problema? Era um problema específico de vendas de um estágio específico de uma empresa. E aí um cara, na hora da mesa, falou assim: putz, eu tenho um amigo que resolveu isso na OLX, por exemplo, sei lá, em alguma grande empresa de tecnologia. Na hora eu parei para me questionar, para fazer uma autorreflexão de eu não sei o que as minhas amigas fazem. Tipo, nesse detalhe. Eu não sei que problema exato que ela resolveu dentro da empresa dela. E eu dei essa missão como trabalho pessoal, assim. Eu pergunto para as minhas amigas: eu sou de produto. O que você faz em produto? Eu sou de vendas. Que tipo de venda você faz? Que tipo de projeto você faz? Que tipo de solução você já trouxe para o negócio? Porque eu acho que à medida que a gente começa a entender e a se relacionar com as mulheres do ponto de vista profissional também, nesse nível, a gente consegue trazer mais gente junto. Nath, você conhece alguém que fez tal e tal coisa? Conheço. Conheço uma pessoa muito massa que consegue fazer esse papel aqui. Conheço uma empresa que tem uma sócia aqui que consegue ser... que eu acho que seria muito legal para o portfólio de investimento de vocês. Então, aí, relacionando com o começo da pergunta, né? Fundos de investimento menos diversos tendem a investir em empresas menos diversas por questões de negócio, por questões de relacionamento, por questões culturais. E aí eu acho que como a gente consegue fazer isso é isso aqui. É a gente conversando, é a gente entendendo que desafios a gente já passou e a gente entendendo como que a gente consegue estimular que mais mulheres estejam. É um trabalho a mais pra gente. Não são os caras que vão resolver esse problema, gente, porque assim, tá mais fácil para eles, né? É um trabalho a mais, é uma carga mental a mais pra gente. Mas eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho a mais, eu acho que
a gente consegue, pelo menos, sabe, mudar um pouco esse cenário, acelerar esses 131 anos aí que acho que Maravilhosa. precisam ser acelerados. É isso, é isso. E até antes de passar para a Renata, perguntar um pouco da sua opinião, Nath. Historicamente, a mulher tem essa questão da competição, né? Historicamente, né? A mulher, uma tinha que ser mais bonita que a outra, para o homem escolher uma delas, que é quem ele ia casar, quem ele ia construir uma família e tudo mais. E, historicamente, a gente tem essa questão da competição feminina. Eu acho que hoje isso tem mudado. De novo, você trouxe, né? Como a gente faz isso de forma intencional. Eu pergunto para as minhas amigas o que elas fazem, porque eu quero saber, porque eu quero ter poder ajudá-las, né, numa forma de conexão. Mas como você vê essa questão ainda da competição feminina? Que eu acho que no mundo dos bolinhas, no mundo dos homens, não acontece tanto, eles se ajudam, né? E a mulher ainda tem um pouco dessa competição. Eu acho que a gente tem ainda, eu acho que é natural, até porque, enfim, não tem como a gente dizer que nós quatro aqui, ou que nós que estamos vivendo nesse tempo, espaço, setor, que a gente vai conseguir mudar uma coisa que é estrutural, né? Que é uma coisa que vem de muito tempo. Eu acho que precisa ser transformado um mindset de competição para um mindset de colaboração. Não tem como ser diferente. E a gente precisa tanto aprender a pedir ajuda, quanto aprender a se colocar à disposição para ajudar. Para mim é muito difícil pedir ajuda. Eu acho que porque eu sou mulher e porque eu precisei muitas vezes overreach, precisei muitas vezes alcançar lugares maiores para me provar como igual, né, de pais, eu engulo e eu descubro um jeito de resolver aquilo sozinha. Isso mentalmente acaba com a cabeça de qualquer pessoa, né? Isso te traz uma carga mental, te traz uma carga de exaustão, de fato, assim, associado à economia do cuidado, associado a todas as outras coisas que vão acontecendo nesse meio. Eu acho que a gente não consegue sozinha, Então, a gente precisa aceitar ajuda e entender que isso não te diminui como profissional. Mas assim, gente, não sou eu falando aqui, a partir de agora tá uma chave virada, inclusive na minha cabeça. Isso envolve terapia, isso envolve trabalho, isso envolve relações de amizade, isso envolve, acho que, um composto, se permitir estar em lugares que são menos tóxicos, a gente precisa dizer não para algumas coisas, a gente precisa jogar algumas coisas na roda, assim, acho que como foi falado, as situações de assédio são diversas, a gente deixa, por exemplo, de situações pequenas, assim, a gente deixa de topar um convite para jantar, por exemplo, ou para almoçar, ou para encontrar uma pessoa que claramente uma pessoa que que teria sinergia de trabalho, que teria possibilidade de parceria, porque tem riscos associados, porque tem riscos envolvidos. Então, assim, não dá para a gente resolver uma questão que não é só de trabalho, só com trabalho, sabe? A gente precisa mudar todo o cenário. E aí de fato, a gente se colocar, não vou dizer para a gente se colocar, mas para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Acho que todo mundo que está aqui já está fazendo isso há muito tempo e muito bem, porque e trazer mais gente, estimular isso mais, e trazer mais mulheres para trabalhar junto, porque a gente cria cenários diversos e a gente começa a mexer um pouquinho nesse universo. Boa, Nath, muito bom. Rê, esse ano no evento SXSW teve uma palestra que disse que 39% das empreendedoras passam por questões mentais. Como você lida com esse tema de saúde mental, síndrome de impostora, que aí eu acho que não são só as empreendedoras, né? Eu acho que todo mundo que está no mercado de trabalho, enfim, nem só no mercado de trabalho a gente tem que lidar com isso todo momento. Mas como que foi para você essas questões no momento de empreender? Bruna, a questão da síndrome do impostor é o primeiro gap mental que qualquer pessoa tem.
né? Eu acho que esses movimentos de se conectar com grupos da sua área, outros executivos, outros empreendedores, agradeço imenso e confirmo tudo que a Nath falou, porque assim é muito do ímpeto da Nath. Eu até brinco, eu falo, a gente tem que ter mais Natálias no mundo, fomentando e unindo as mulheres. A Nath é aquela pessoa que realmente ela pega na mão e puxa, sabe? Assim, e eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente se conecta, quando a gente fala, né, a gente entende que aquele problema que até então era só seu e você se sentia super incapaz de ultrapassar aquele obstáculo, você entende que é uma realidade do mercado. E aí talvez as mulheres possam ter obstáculos maiores que os homens, mas os homens também têm obstáculos de desafios de desenvolvimento de carreira, de estratégias de negociação, que talvez, e concordo muito com o que a Nath falou, é a minha realidade aqui, né? Muitas vezes aqui é um país muito pequeno, tem um grupo de expatriado muito fechado, então final de semana eles saem para pescar, eles vão fazer o churrasco, e aí a Renata não é convidada, porque aí é roda de homem que bebe, ou que vai falar de assuntos pessoais, que é impertinente uma mulher, no meu caso, hoje solteira, do tipo, tá associado a uma roda de grupos que às vezes são expatriados que são casados, enfim. Então você fica meio de fora do contexto e às vezes o negócio é fechado e a sua proposta ou o seu desenvolvimento técnico poderia até ser melhor, mas você ficou de fora por uma questão de relacionamento e de network que se alinhou ali. Então, eu acho que assim, a síndrome da impostora é o primeiro gap de saúde mental que a gente tem. A gente acha que a gente não é capaz e que aquilo, meu Deus, que todos os vizinhos têm a grama verde, que aqueles fracassos, aquelas dores, aqueles desafios, é só com a gente. Então, eu acho que se conectar é o primeiro passo para você entender assim, ok, eu estou sentindo essa dor, mas isso não é pessoal meu. Segundo passo, hoje aqui eu tenho uma rotina, como a maioria dos executivos tem hoje. Então, eu sou do grupo das 5, eu acordo às 5 da manhã, eu pratico atividade física todos os dias de manhã, no mínimo, tipo, 4 vezes na semana. Tenho uma boa alimentação, muita terapia na veia, 3 anos de terapia 3 anos de terapia para buscar esse autodesenvolvimimento, onde eu estou, aonde eu quero chegar, quais são os obstáculos, quais são os desafios. Vocês falaram de um tópico que hoje eu não sou mãe, mas eu estou me preparando para acontecer nos próximos anos. Então, eu entendi que, assim, hoje eu tenho que aproveitar o tempo disponível que eu tenho para eu chegar no momento de ter essa balança na minha vida entre o profissional e o pessoal. Então, só que nesse momento, para eu chegar lá, eu já estou me desenvolvendo em outras frentes. Então, eu estou fazendo realmente estudando pesado, estudando muito. Agora, para 2024, eu já tenho os cursos traçados, terminei o mestrado, fiz o curso de liderança, fiz compliance, para ano que vem já quero fazer o de conselheira, já estou participando de movimentos de mulheres no conselho. Então eu penso assim, poxa, com mestrado já é mais fácil eu poder dar uma aula online, se eu participar de 2 conselhos, quer dizer, então eu já estou traçando um caminho para quando chegar nessa fase da maternidade, eu poder ser produtiva, mas ter mais tempo e mais qualidade de vida. Então, isso é uma dor que o universo masculino não passa, né? Ele está ali nos 2 primeiros dias que o filho nasceu e no terceiro ele está trabalhando. E a gente tem que ter... e eu acho que, assim, hoje eu estou tendo o privilégio e a sorte de conseguir me preparar e me organizar. Mas por muito tempo eu tive que priorizar a carreira. Então, talvez a maternidade para mim venha num momento tardio, talvez não venha, né? É um planejamento, mas você tem que priorizar algumas coisas. Então, isso tudo vem, e você está longe do seu país, e tem a questão cultural. Então, o impacto mental é gigantesco. Então, se você não tem
pode parecer modismo, bullshit, sei lá, mas se você não tem um lifestyle, se você não trata corpo, mente, alimentação, o que você ingere, o que você consome, o que você lê, com quem você se conecta, você não consegue ter uma sustentabilidade no seu desenvolvimento. Então, eu acho que eu priorizo muito isso e isso vem funcionando demais para. Total. E é legal a gente trazer a questão da maternidade, porque quando a gente fala do empreendedorismo, que você falou, né, Rê, que é a montanha russa, né? Então, como você vai encaixar uma gravidez? Eu tô aqui sentada tomando de dor nas costas. Como você vai encaixar uma gravidez, uma amamentação ter filha dentro dessa montanha russa que é o empreendedorismo? Então, realmente somos guerreiras de passar por tudo isso e eu acho que não é por acaso, né? Se nós mulheres que passamos por isso é porque realmente a gente consegue, é porque a gente somos as únicas que podemos passar por isso. E por isso que a gente tem que se fortalecendo na questão da síndrome da impostora, né? Assim, tem até uma pesquisa, eu não vou lembrar de onde não sei se é de Harvard, do Forbes, enfim, que ela diz que por uma mesma posição, o homem, para ele se candidatar, tem 5 critérios de skills para aquela posição. O homem, se ele tiver uma, ele já se aplica. A mulher tem que ter 4 ou 5, aí ela se aplica, senão ela não se aplica para a posição. Então, a gente tem que ser mais bold, a gente tem que confiar mais no nosso taco, porque a gente aguenta muita coisa. E a maternidade é uma delas. Quando as pessoas me falam essas coisas, eu fico com dó até. Eu penso assim, cara, com dó no sentido de... Eu falo, eu queria que a gente não tivesse que ser tão forte. Toda vez a gente fala que a gente é muito forte, porque eu queria que a gente pudesse descansar, sabe? Que a gente pudesse não precisar ser forte o tempo inteiro. Porque, cara, ócio criativo permite tanta coisa, a gente não Mas é como se a gente não tivesse tempo, né, Nath? A gente não tem tempo, então a gente tem que estar recontando. Você precisa acelerar minha carreira para chegar ali, e aí eu vou poder, então, ter filho e descansar, né? Mas viver a maternidade. Então, isso, porque nós temos a questão do relógio biológico, exatamente, né? Você vê altos executivos, tipo, Abílio Diniz, um exemplo, aos 60 anos se reinventou, foi pai de novo, casou no ápice, e a carreira seguiu, né? Um ícone de empreendedorismo, de C-level, mas para nós não. Então aí você corre contra o tempo. Além da questão da maternidade, outro tópico que foi falado aqui, essa questão do investimento, é um desafio que a gente sinto assim na veia aqui, né? Eu sou muito requisitada e procurada por instituições de saúde, não só do Brasil, de outros países, que querem se conectar com a gente, que querem fazer, mas tudo numa relação de extrativismo. Ninguém quer comprar o risco junto, entendeu? Então, assim, a Renata é a doida, sonhadora, que tá lá em Angola, na linha de frente, poxa, em África, né, os negócios são em dólar, são em euro, então vamos se conectar com ela. Mas ninguém quer comprar o risco com você. Só que no final do dia, esses executivos ou investidores que fazem parte de um pool, eles estão lá com o deles garantido, né? A Renata não. Então, assim, se não fechar o negócio aqui, se não tiver o contrato, ontem foi um dia super desafiador. Não sei se você ouviu, Nath, no evento, mas assim, ontem foi um dia super frustrante. E aí a gente participou de uma mentoria com executivos da saúde e eu comentei com uma pessoa daqui, eu falei assim, cara, hoje foi um dia tão difícil, como é que eu vou ter inspiração para motivar alguém, sabe, assim, hoje eu tô assim, tipo, hoje eu quero falar assim, desistam do empreendedorismo, esqueçam, não tem glamour nisso. Mas é isso, assim, são dias e dias, aí você acorda no outro dia e você fala, pô, que impacto, que bacana, que legal. Eu acho que a mulher, ela tem uma visão macro e micro. O homem, ele tem uma visão macro. Ele é muito mais simplista. E nós somos muito mais detalhista. E essa riqueza do detalhe que a mulher traz, esse feminismo, esse detalhe, esse mundo cor-de-rosa que a gente traz, que faz a diferença. Então, sou super adepta e concordo
300% com a Nath que a gente precisa unir força, a gente precisa se conectar, a gente precisa fazer negócios entre a gente precisa investir em projetos entre a gente precisa conhecer o que as nossas amigas fazem, e essa questão da competitividade que ainda existe, eu acho que na turminha 20 menos não existe mais, sabe? Eu acho que assim, a nossa geração ainda, tipo, entre 30, 40, ainda tem um pouco desse resquício, mas eu acho que a juventude 20 menos já está vindo com muito mais com o olhar de uma economia compartilhada, Uhum, de se desenvolver, já é um outro olhar, né? Então eu acho uhum. que nossa geração, eu não levaria, faria essa correção, não levaria isso para todo o universo feminino. Eu acho que a geração 30 a mais precisa se unir, porque somos nós hoje que estamos na liderança, porque 30 a menos dificilmente, né? Não estamos generalizando, mas dificilmente estão na liderança. Então, as 30 a mais que estão na liderança é que precisam se unir. Então, se unir e fomentar empreendedorismo e movimentar grupos e movimentos aí de futuras conselheiras, de mentorias e de ajuda. Eu acho que isso que vai nos deixar cada vez mais forte. Total, total. Muito bom, Rê. Bom, acho que eu vou para a pergunta final, vou começar com a Má. E aí eu quero ouvir todas vocês. Acho que a gente deve ter algumas empreendedoras que devem estar escutando a gente aqui. E a ideia agora é vocês trazerem dicas, né? Qual conselho vocês dariam para mulheres que querem começar a empreender? Vamos falar agora particularmente na saúde, no setor da saúde. Acho que a gente já tem algumas dicas aqui no meio do caminho, da corrente, da colaboração, mas quais atributos aí vocês acham que poderiam contribuir para essas empreendedoras mulheres na saúde? Começando com você, Má. Bom, eu acho que, como em todo desafio, a primeira coisa é a gente se preparar, então a instrução, né, buscar boas fontes de conhecimento, boas instituições, e sem dúvida o bom relacionamento, o networking é algo que é inerente ao empreendedorismo. Então, por mais que tenha aquele momento que a Natália comentou, eu tenho uma oportunidade de me conectar com um determinado empreendedor corporativo, mas tenho um receio de só vai. Depois você vê o que acontece. Mas eu acho que a gente tem que ir, claro, mantendo os nossos valores, a nossa postura muito, né, coerentes, corretas. E eu acho que quando você traz essa mensagem clara do trabalho, do que você está buscando, o respeito, nem sempre, ok? Mas ele tende a ser recíproco. Então, eu acho que a instrução e o investimento, né, nas comunidades de networking, participar das associações de classe, enfim, estar presente sempre que possível, porque são nesses momentos de descontração e no encontro ali da classe que os negócios de fato acontecem. Então, não percam as oportunidades, estejam presentes nas comunidades. A FIS é uma comunidade que sempre tem eventos presenciais também, com diversos players do setor. Enfim, um ambiente muito aberto, super jovem, onde as oportunidades de fato acontecem, principalmente para startups. Então, enfim, eu acho que se eu pudesse dar 2 dicas são essas. Não tenham medo de se expor e de buscar as oportunidades de fato. Ótimo. E o seu conselho, Nath? O meu faça, se exponha. Eu acho que a Renata falou um pouquinho disso, a Marina também falou um pouquinho, acho que a gente espera muito a hora de estar pronta, sabe? A gente espera muito que um dia, que mais velha, que mais experiente, que mais X, Y, Z, é a hora da gente fazer as coisas. Mas eu acho que quando alguma coisa te consome a ponto daquilo ser uma missão, a ponto daquilo ser um desejo muito grande, a ponto daquilo ter uma identificação muito grande com quem você é, com que sistema de saúde que você acredita, eu acho que as coisas acontecem. Eu acho que a gente... às vezes eu falo com algumas pessoas que estão criando empresa, estão construindo, putz, mas eu acho que eu não vou eu acho que eu não estou pronta, eu acho que ainda não é a hora, eu acho... Vai, sabe, faz. Obviamente tem todo o cuidado por trás, tem toda uma responsabilidade por trás,
mas eu acho que a gente não pode ter medo de errar, assim, a gente tende a, putz, eu só vou me arriscar se for para dar certo, cara, se tiver oportunidade e se for possível dentro do teu contexto, vai, se arrisca, faz, aprende, melhora, constrói uma coisa depois, sabe? Eu acho que a gente nunca vai estar pronto, né? A gente nunca vai achar que a gente está pronto, a gente nunca vai achar que, putz, talvez seja a hora, o frio na barriga vem, mas ele vem com uma coragem muito grande, ele vem com uma vontade de fazer as coisas acontecerem. E de fato respeitar um pouquinho essa vontade, respeitar um pouquinho esse ímpeto que a gente tem de criar coisas novas, porque, cara, o setor precisa muito, assim, o setor precisa muito das mulheres, da visão das mulheres que não são de São Paulo, da visão das mulheres que não são do Rio de Janeiro, que não são do eixo que tradicionalmente está sendo investido, mas a gente precisa muito da visão de mulheres reais brasileiras construindo um setor de saúde que a gente acredita, um setor de saúde que a gente gostaria de ser paciente dentro dele, assim. Então, se exponham, façam, aproveitem as oportunidades, que eu acho que as coisas acontecem. Perfeito. E o seu conselho, Rê? Olha, eu vou trazer aqui um olhar um pouco diferente. Eu acho que assim é do ímpeto do empreendedor ter o lado sonhador, mas eu acho que o empreendedor ele precisa trabalhar uma habilidade que é a racionalidade. Hoje em dia é muito comum, né? A gente teve um boom das startups, onde as pessoas vieram, principalmente os jovens, com esse ímpeto do propósito, e analisar mercado, né? Então eu acho que assim, a primeira regra para o empreendedor é assim, não é você desenvolver um produto, é você estudar o mercado e entender a necessidade que aquele mercado precisa. Porque se você cria um produto na sua cabeça, que é bom para você é a tua realidade, não vai ser a verdade do próximo. E muitas vezes, quando a gente vê um ímpeto da juventude, eu vou me jogar de cabeça, eu sou jovem, se eu errar, ok. A gente vê muito esse lado sonhador. Então, eu acho que o primeiro ponto é avalie, estude o mercado, seja qual área for, qual país for, tem que estudar o mercado, entender a dor daquele mercado. Entendeu a dor daquele mercado? O segundo ponto é entender, construir uma boa cadeia de network. Você tem que saber quem são os principais players, como se conectar com esses principais players e se fazer notável, ser visto dentro daquele ecossistema que você está inserido. E aí eu acho que todos esses desafios que a gente foi falando aqui, né? Você entendeu a dor, você criou um serviço, você tem um produto ou um serviço que atende aquela dor, você tem uma rede aqui, uma cadeia de contatos com pessoas que precisem daquilo, e aí as coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, mas de uma maneira mais segura. Então, o que eu acho hoje que o empreendedor precisa ter mais claro, né? Ter o lado sonhador, eu acho que ele não pode estar apagado, eu acho que o propósito é fundamental, mas eu acho que tem que ter muito gestão de risco, porque o que eu vejo hoje, principalmente em startup, é zero análise de risco. Então, ele imagina que ele vai fechar o contrato, e aí, antes dele fechar o contrato, ele já mobilizou, ele já contratou, ele já está com um custo elevadíssimo, e aí o contrato não vem. E aí aquele balde de água fria que não só além ele quebrou a empresa, mas ele está com uma dívida e com um rombo gigantesco. Então eu acho que isso já passei por essa situação mais jovem. Em 2011 aconteceu exatamente assim. Eu tive uma cadeia de spa de alto padrão aí em São Paulo e era uma coisa que eu gostava, né? Era uma coisa que eu achava glamouroso, que eu achava que, olha, enfim, e foi com aquele fracasso que eu entendi que assim é importante você ter um propósito, é importante você ter esse lado sonhador, mas no trabalho
É assim, eu acho que a mulher ela tem que o lado feminino da mulher tem que ser na vida pessoal. No trabalho a gente tem que ser mais dura. Eu acho que onde as mulheres se desequilibram, geralmente elas são muito feminina no trabalho e dura na vida pessoal. E aí há um desequilíbrio grande. Eu acho que a gente tem que ser mais dura nas negociações e mais feminina na vida pessoal. É isso. Muito bom. Gostei. Muito bom. Obrigada, Rê. Meninas, adorei o bate-papo. Ficaria aqui mais algumas horas conversando com vocês. Obrigada. Espero que a gente possa ter motivado, engajado, colocado alguma sementinha nas pessoas que estão, nas mulheres que estão nos escutando. E é isso, vamos juntas. Obrigada, gente. Obrigada, Fis. Obrigada, meninas. Até amanhã. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.